tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Vamos para uma receita muito especial hoje. Vamos preparar o Stollen, pessoal. Olha ele aí, ó. Uma deliciosa sobremesa para a sua noite de Natal, pessoal. O Stollen é um panetone alemão, uma receita muito especial que eu aprendi numa padaria lá em Blumenau durante uma consultoria e hoje eu divido ela com vocês, tá bom? Então, hoje no canal Chefe Mancuso, Stollen. Vamos para a cozinha, vamos lá! E começamos a receita do nosso Stollen, pessoal, 8 horas antes, tá bom? Temos que hidratar aqui, ó, a nossa uva passas preta e as nossas frutas cristalizadas. E nós vamos fazer isso através do rum. Então eu tenho aqui 100 gramas de uva passas pretas, 100 gramas de frutas cristalizadas e tenho 50 ml de rum. Nós vamos misturar esses três ingredientes, colocar um plástico aqui em cima e reservar por 8 horas. Daí nós vamos iniciar a nossa receita. Colocamos as uvas, as frutas e a gente vem com o rum. Ó. Misturamos bem e deixamos hidratar. Não precisa mais do que essa quantidade, tá, pessoal? Não precisa cobrir as frutas com o líquido para que elas fiquem hidratadas, tá bom? Ó, misturamos bem, colocamos um plástico agora e reservamos por 8 horas. Vamos lá. E após 8 horas, pessoal, temos as nossas frutas hidratadas. Agora nós vamos para a receita. E para a receita do Stollen, vamos usar dois tipos de fermento. O fermento biológico seco é o fermento principal e o fermento natural é o pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão, tá? Portanto, vamos utilizar a fermentação mista. Se você quiser trabalhar somente com fermento biológico seco, é só tirar o fermento natural da receita e continuar com a mesma quantidade de ingredientes, principalmente a mesma quantidade de fermento seco, tudo bem? Se você quiser trabalhar somente com fermento natural, tira o fermento seco da receita e faz todo o processo da fermentação longa. Portanto, vamos fazer a nossa receita com a fermentação mista. E os ingredientes são os seguintes, pessoal. Tenho aqui 300 gramas de farinha, tenho 5 gramas de fermento biológico seco, 50 gramas de açúcar, uma unidade de ovo, a clara e a gema, 100 gramas de fermento natural já ativo, 140 ml de leite, tenho aqui 90 gramas de manteiga, isso mesmo, uma quantidade grande de manteiga para esse processo, hein, pessoal? 90 gramas. E tenho aqui 6 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido. O leite é variável. Quando a gente não tem mais nada seco, colocamos a nossa manteiga. Misturamos bem. Quando a gente já tem a manteiga incorporada na massa, aí nós vamos colocar o sal e vamos sovar por mais 3 minutinhos em média até atingir a elasticidade que a gente precisa na nossa massa, tá? Colocamos o fermento, o açúcar, uma mão vai na massa, a outra fica livre. Fazemos aqui uma cavidade e começamos com o líquido. Incluímos o ovo, fermento natural, colocamos uma parte do leite e misturamos aqui no meio, tá? Ó, vamos lá. Não tiramos a farinha que está em volta. Tudo misturado, agora colocamos mais um pouco do leite e a gente vem tirando a farinha. Nesse momento a gente pede a ajuda da nossa terceira mão, nossa espátula. A gente tira o excesso de massa que a gente tem na mão e mede a umidade da nossa massa. Olha lá, ó. Não tenho mais nada seco, tá? Então, esse leite aqui a gente não vai usar. Por isso que é importante a gente deixar o líquido sempre variável, tá bom? E por que que isso acontece? A nossa farinha possui uma umidade. Pode ser que ela esteja mais úmida, mais seca, e a gente tem essa variação, tá? Então, esse leite sai da jogada e agora nós vamos colocar
a nossa manteiga. Pessoal, a quantidade de manteiga é muito grande para esse preparo. Então eu vou colocar a minha massa na bancada e vou incluir a manteiga aqui, fazendo dessa forma. Ó, vamos dar uma olhada. Vamos rasgar a nossa massa, colocar a manteiga aqui, ó. A consistência dela, pessoal, pode ser em temperatura ambiente, tá bom? E agora a gente vai agregando a manteiga na massa. A mão que já estava na massa vai aqui, continuando esse processo. E a mão que não estava na massa vai apoiada com essa espátula. Então eu vou rasgando a massa e acrescentando a manteiga. Olha lá, ó. Fazendo dessa forma aqui, a gente não vai utilizar nada de farinha de trigo. Claro, se a gente acreditar no processo, né? Parece que não vai dar certo, ó. Parece que essa manteiga não vai fazer parte da massa, mas aqui é só misturar. E por que a gente vem com a espátula? Para dar o apoio, ó. A gente rasga, junta com a espátula, rasga a massa, olha lá, ó. Até a gente conseguir essa mistura aqui, tá bom? Depois que a gente conseguir fazer com que a manteiga faça parte da massa, aí nós vamos acrescentar o nosso sal, tá bom? Vamos lá! Olha lá que legal, pessoal, a manteiga já faz parte da massa, só que a massa está rasgando muito, ó, tá vendo? Então agora a gente vai começar a sova para desenvolver a elasticidade, tá bom? Em média 3, 5 minutinhos fazendo esse processo aqui, ó. Sova, vem com a espátula e sova, ó. Tá vendo? Ó? Não é força, tá? É mais jeito do que força, olha lá. E aí já já nós vamos acrescentar o nosso sal. Muito bem, já temos uma elasticidade na massa, olha lá. Pessoal, sem colocar farinha, tá? Agora então a gente abre a massa. Coloca o sal, sem medo de ser feliz, olha lá. E continuamos a sova agora por mais 3 minutinhos em média. Agora a gente já consegue sovar sem a ajuda da nossa espátula, tá? Pessoal, se você tiver com muita dificuldade, pega essa massa aqui antes de colocar o sal, leva para a geladeira por 20 minutos, tá bom? A gente está trabalhando com uma quantidade de manteiga maior que o normal. Então a gente pode levar para a geladeira, deixa descansar por 20 minutos, depois você continua a sua sova. Não tem problema, tá? Não desista da receita. Se você não tiver com a estrutura que você gosta, que você está acostumado, leva para a geladeira, espera um pouquinho e continua. Não coloca farinha de trigo, senão sua massa vai ficar pesada, tá? Vamos lá. Vamos sovar por mais 3 minutinhos. E vamos conferir agora, pessoal, o nosso ponto de véu, a elasticidade da nossa massa, ó. Tiramos aqui um pedaço, vamos abrir bem fina a nossa massa, verificando essa elasticidade, olha lá, ó. Olha que legal, uma massa hidratada e com a elasticidade que a gente precisa, tá bom? Com esse ponto aqui, ó, a gente tem a certeza de que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos deixar essa massa descansar. Por quanto tempo? Nós vamos deixar, pessoal, por 20 minutos. Mas nós vamos colocar na geladeira. Por quê? Porque essa massa recebe uma quantidade de manteiga maior que a normal. Então nós vamos deixar 20 minutos na geladeira. A gente vem para a bancada, vamos colocar o recheio. Vamos dividir em 2 partes, vamos fazer 2 pães e aí nós vamos seguir a nossa receita, tá bom? Então o descanso da massa hoje será na geladeira, ó. Fechamos a massa assim novamente, damos um beijinho na massa e levamos para descansar na geladeira. Vamos lá. Para o recheio do nosso preparo nós temos 100 gramas de amêndoas laminadas, tá? Pode ser também a amêndoa tradicional, sem a casca, que você corta ela em pedaços, tá bom? Eu gosto de usar a amêndoa laminada já. Então 100 gramas, para essa mistura aqui a gente utilizou 100 gramas de frutas cristalizadas e 100 gramas
de uvas passas pretas, tá? Agora a gente vai escorrer essas frutas aqui e nós vamos passar na farinha. Por que a gente faz isso? Por que a gente empana essas frutas na farinha? Para ela distribuir melhor na nossa massa, tá bom? Então, esse aqui será o nosso recheio. Vamos agora preparar as frutas com a farinha e deixar pronto e esperar a nossa massa que está na geladeira. Após 20 minutos na geladeira, vamos colocar o recheio da nossa massa. Colocamos aqui um pouquinho de farinha na bancada, só para dar mais segurança. Viramos a massa aqui do contrário. E vamos colocar o nosso recheio. E agora, pessoal, a gente mistura bem, tá? Sem medo de rasgar a massa, é normal. Depois, com o processo, a massa vai ganhar estrutura de novo, tá bom? Ó, a gente vai fazendo isso, vai rasgando a massa, olha lá, ó. Parece que vai dar tudo errado, mas é esse o processo mesmo, tá bom? Vamos lá! E nesse momento vamos colocar também os sabores do nosso Stollen, olha lá, ó. Tenho aqui a canela em pó, temos aqui a noz moscada ralada e tenho o cravo em pó, tá? Vamos colocar aqui na nossa massa e continuar o processo. É uma quantidade, pessoal, pequena, tá bom? A gente não consegue nem pesar essa quantidade. Então a gente vai pegar meia noz moscada, a canela em pó, meia colher de café, bem pouquinho mesmo, e o cravo em pó também, bem pouquinho, tá bom? Aqui a gente pode escolher também o anis estrelado, a gente pode colocar o cardamomo, o gengibre em pó, é uma escolha, tá bom? Então vamos misturar os sabores aqui e continuar distribuindo o nosso recheio. Vamos lá. Sempre respeitando a massa, tá, pessoal? Está misturando, a massa começou a soltar essa manteiga, volta para a geladeira, marca 10 minutinhos, depois você vem para a bancada e continua a sua mistura. Não faz o processo já vendo que está dando errado, aí a gente não vai ter um resultado lá no final, tá bom? Então, sempre respeitando o processo. Muito bem, temos o nosso recheio distribuído, pessoal. Olha lá, ó. A massa voltou a ter elasticidade, tá bom? Agora, então, nós vamos dividir em duas partes, bolear novamente e deixar descansar por 20 minutos. Aonde? Na geladeira de novo, tá? Nossa massa leva uma quantidade de manteiga maior, então é interessante que a gente deixe em temperatura fria. Nós vamos deixar descansar e depois nós vamos para a modelagem final. Vamos lá, dividir em duas partes. Vamos bolear, ó. E agora vamos levar para a geladeira. E após 20 minutos na geladeira, vamos para a modelagem final. E para a modelagem do nosso Stollen, eu vou fazer, pessoal, da maneira como eu aprendi, tá? Porque se você for pesquisar na internet, tem muitas formas de você modelar o seu Stollen, desde a forma mais simples até a forma mais complicada. Eu vou fazer como eu aprendi, simulando se o Stollen fosse um manto, tá? Um manto, ó. Vamos abrir redondo, venho com essa parte, fecho até o meio, depois dessa parte aqui a gente fecha por cima dessa parte, somente isso, tá bom? Tem pessoas que fecham como se fosse um pão caseiro, tem várias formas de modelar o seu Stollen. Nós vamos fazer dessa forma aqui, tá bom? Vamos lá. Aproveitamos essa farinha que está aqui, viramos do contrário a nossa massa e vamos abrir levemente com o rolo, tá? Ó, temos aqui a nossa massa 22 centímetros por 16, tá? Só para a gente manter um padrão. E como que a gente faz, ó? Venho, fecho até o meio, tá? Bem tranquilo, ó. E agora nós vamos pegar essa parte aqui e fechar aqui em cima. Olha lá, ó. Pego aqui e coloco aqui para cima. Essa é a modelagem
do nosso Stollen, olha aí. E agora nós vamos colocar na assadeira. Vamos fazer essa mesma modelagem aqui com a outra massa. Temos a segunda massa, 22,16, tá? Fechamos aqui ao meio, apertamos. E agora a gente fecha essa parte aqui por cima. E vamos agora para a assadeira. Nossos pães estão modelados e agora nós vamos para a fermentação final. Vamos deixar nossa massa descansar, pessoal, em um local reservado, tá? Vamos colocar um plástico, um pano de cozinha e marcar de 1 hora a 1 hora e 20 minutos. Esse preparo aqui, ele necessita de um pouco mais de fermentação final. Então nós vamos marcar esse tempo e já já a gente continua a nossa receita. Vamos lá! E o nosso Stollen teve a sua fermentação final, pessoal. Olha lá que lindo. Foi com 1 hora e 20 minutos, tá? Aquele tempo que a gente já tinha combinado. Agora, pessoal, nós vamos levar para o método de cocção. Vamos assar os nossos preparos no forno doméstico. O forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus. Vamos colocar os nossos preparos lá dentro e marcar 8 minutos. Depois a gente vai baixar a temperatura para 160 graus e deixar mais 15 minutos em média. Iniciamos com uma temperatura um pouco mais alta para o pão ter o salto de forno. Depois a gente baixa a temperatura para ele não corar por fora e ficar cru por dentro. Combinado? Se você for trabalhar com forno turbo, pode colocar 160 graus no início, 150 graus no final. Forno de lastro, 200 graus, de 20 a 25 minutos. Vamos então para o forno doméstico agora. Vamos lá! E temos a cocção do nosso Stollen, pessoal. Olha lá que lindo, ó. Bem tranquilo, tá, pessoal? Temperatura bem baixa, tudo tranquilo. Agora então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, tirar ele daqui, colocar em um outro local para não gerar umidade embaixo do nosso pão. E aí nós vamos colocar um pouco de manteiga no nosso pão, com ele ainda quente, e vamos peneirar açúcar de confeiteiro, tá bom? Esse é o final do nosso preparo. Vamos lá! A gente vem com a manteiga. A manteiga dá um sabor a mais aqui no nosso preparo. E agora nós vamos colocar o açúcar de confeiteiro, tá? Pessoal, eu tenho aqui uma assadeira e ele está aqui nessa gradinha, tá? Ó, essa é a estrutura para a gente jogar o açúcar aqui e não fazer uma bagunça aqui na nossa bancada, ó. Vamos lá então. Agora então, pessoal, nós vamos deixar esfriar e já já a gente vê o resultado final. E vamos para o resultado final do nosso Stollen, pessoal. Vamos lá, ó. Vamos cortar aqui ao meio e tirar uma fatia. E olha lá, pessoal, o nosso preparo. Olha que lindo. As frutas bem distribuídas. Muito legal. Esse é o método Ser Feliz Fazendo Pão. E sobre o corte no Stollen, pessoal, eles comentam que ele sempre segue essa posição, tirando as fatias e depois juntando o pão novamente e armazenando. Assim o pão não resseca. Fica a dica para vocês aí também, tá?
mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Hoje foi dia do Stollen, pessoal. Olha lá, uma sobremesa muito bacana para sua noite de Natal aí, tá bom? Vamos experimentar e ver como é que ficou o sabor dele. Vamos lá. Pessoal, ficou muito saboroso, muito aromático o preparo, gostei demais. A hora que você morde, aí você sente a textura da amêndoa, daí vem a canela, a noz moscada, um pouquinho do cravo, fica muito legal. O açúcar por cima faz parte, viu, pessoal? É muito legal, a hora que você morde, aí você vem comendo, de repente você sente esse açúcar, ele complementa mesmo o nosso pão, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e quero desejar um Feliz Natal a todos vocês, tá bom? Vamos juntos sempre. Quero também pedir para vocês participarem do nosso Instagram, @Chefe Mancuso. Falamos diariamente sobre pães, tá bom? Feliz Natal, grande abraço, beijo outro. Tchau, valeu, tchau, tchau.